Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, retomando aqui nossas atividades agora a partir desta semana, com as gravações inéditas, aí os programas inéditos, após um período aí de praticamente 3 meses de isolamento social, onde foram reprisadas aí algumas entrevistas feitas aí ao longo dos meses atrás. Retomando o assunto e explicando sempre para todo mundo como deve ser as medidas, as regras de higiene e de comportamento social aqui no estúdio são todas seguidas. As pessoas aqui no local de trabalho fazem uso de máscara, a higienização também está sempre contemplada aqui, estamos sempre aqui com o nosso tubinho de álcool gel e, logicamente, aqui a entrevista também conduzida por um apresentador mascarado, né, com bom sentido, também com um convidado devidamente mascarado. E hoje nós vamos falar sobre política local, eleição. Sabia que esse ano está marcada a eleição municipal, está marcada para dia 3 de outubro, mas nós vamos falar tudo isso com o Maneco Ramos, que está aqui, que é consultor político, um cara experimentado aí, um observador atento aí de toda a cena política local, estadual, nacional e até internacional. Obrigado pela presença, Maneco, mais uma vez aí. Eu que agradeço, Valdir. E voltar aqui num período como esse é algo assim inusitado, né? Esses dias aí eu encontrei com um ex-vereador aí da cidade e ele me disse a seguinte expressão: Maneco, nós temos que viver para poder ver essas coisas, né? Eu falei, olha, nós já vimos 2 papas. Por que não podemos passar por uma pandemia, né? É verdade. Mas eu lamento aí a quantidade de mortes aqui na cidade. É algo imprevisível, é uma doença traiçoeira. Mas até agora o tão maltratado SUS está dando conta, né, Valdir? Exatamente. Bem ou mal, mas ainda está dando conta. A gente vê aí que existe um esforço muito grande das autoridades locais, regionais, no sentido de estar convergindo para um único caminho e fazendo com que as pessoas tomem consciência da gravidade da situação. Claro. Né? Eu acho que todos os cuidados são mais que necessários. As pessoas têm que se cuidarem para a gente, saindo dessa, Valdir, com certeza a nossa sociedade, a sociedade mundial como um todo, vai ter novos hábitos, novos costumes. Exatamente. Coisas que não existiam antes da pandemia vão passar a ser uma rotina nas nossas vidas. E a gente lamenta que nesse período aí de 90 dias perdemos muitas pessoas conhecidas, pessoas até próximas da gente. É algo que a gente tem a lamentar. Logo no começo da pandemia, era muito usual, né, aquela coisa do você usar o número, né? Morreu a primeira vítima, né? Foi o primeiro caso, depois a primeira vítima. 10 casos, 10 vítimas. A coisa foi fluindo em termos de número, né? E hoje tem nome e sobrenome, né? Nome e sobrenome. As vítimas do vírus hoje tem nome e sobrenome. Você tem o filho de não sei quem, Exato, ou quando não é ali exato. o seu parente mais próximo. Pessoas ali, que, do ponto de vista físico, Exato. absolutamente saudável. Exato. Pessoas de várias atividades, policiais militares, comerciantes, trabalhadores do cais, enfim. Ele não escolhe as suas vítimas. Exato. São pessoas que estão saudáveis hoje, daqui a 4, 5 dias... a doença evolui assim de uma maneira muito rápida. Né? Maneco, você convive muito aqui em Vicente Carvalho, aqui você pode acompanhar ali, muitas vezes ali no dia a dia ali, os períodos da pandemia e do isolamento, né? Antes da gente entrar, até para a gente concluir essa história da pandemia, essa quebra, essa flexibilização do isolamento parece que criou uma pandemia até o dia 14 e outra depois do dia 15 de junho em Guarujá, né? A gente tem pela quantidade de pessoas que estão na rua. A gente tem esse sentimento. Hoje mesmo, né, nós estamos fazendo essa entrevista exatamente no dia que começou o processo de flexibilização. E a gente vê uma quantidade imensa de pessoas nas filas, muitas vezes sem máscara. Sem máscara, de qualquer jeito. As lojas, todas elas, sem exceção, adotaram
aí os protocolos exigidos. Aquela pistolinha para medir a temperatura, álcool gel, a quantidade de pessoas nas lojas, enfim. Mas fora não, fora as pessoas estão como se nada tivesse acontecendo. Muitas usando a máscara apenas para entrar no estabelecimento. E quando sai, tira, põe no bolso, põe no pescoço. Esse negócio da máscara no pescoço que não dá pra... A minha preocupação, Valdir, é voltar, como algumas cidades do interior, tipo Ribeirão, Prudente, estão voltando novamente à condição de bandeira vermelha. Exatamente. Várias cidades hoje no interior do Rio de Janeiro voltaram, principalmente na Baixada Fluminense, né? E preocupa muito, porque nós passamos aí cerca de 85 dias, Valdir. Isso somado, Valdir, são quase 2.500 horas de isolamento, comércio fechado, várias atividades que provavelmente não retornarão. Eu convivo aí com vários comerciantes e a situação é de penúria. O governo federal fez um estardalhaço aí com linhas de crédito para micro e pequenas empresas, mas só que você vai... a burocracia não deixa você ter acesso àquele microcrédito, não deixa você ter acesso. Aí o governo viu isso, aí fez lá um arranjo lá na lei, e a Receita Federal agora vai mandar uma correspondência para os micros e pequenos empresários, avisando que tem um dinheiro à disposição. Exato. Mas só que de antemão, Valdir, eu já vou avisando, até porque isso eles não divulgam. As contribuições daquela microempresa, o Simples Nacional, tem que estar em dia. Exatamente. Tem que estar tudo certinho. E há cerca de 3, 4 meses que ninguém paga nada. Exatamente. Então, as dificuldades para essas pessoas vai continuar existindo. Quantas dezenas de empresinhas familiares aqui na avenida ou na cidade, como um todo, Valdir, não vão retornar às suas atividades. E aquele microempreendedor que é simplesmente um cabeleireiro, um barbeiro, um chaveiro, uma coisa... são atividades que, por gerarem poucas vagas formais de trabalho, não são consideradas essenciais. Eu tenho um grande amigo no Cris Shopping, tem uma loja de roupas muito bem estruturada, um dos primeiros lojistas do Cris Shopping. Eu encontrei ele na quarta-feira da semana passada, totalmente desnorteado. Sem saber o que fazer. Ele falou: Mané, da minha loja eu tiro o meu sustento, eu tiro prestação de carro, eu sustento a minha mãe, eu pago o condomínio do shopping, a luz e o aluguel. Eu estou há 80 dias sem entrar dentro da minha loja. Eu não sei o que eu vou encontrar quando eu tiver acesso à loja. Ele totalmente desnorteado, cabeludo, barbudo, assim, depressão. Ele falou: eu não sei, né, o que eu vou encontrar depois que reabrirem o shopping. Exato, Então é um negócio assim que... O mundo está de cabeça para baixo, né? Essa que é a verdade. Né? Eu ainda ontem à noite estava escrevendo, Valdir, eu não tenho certeza que os homens deveriam aprender com os animais. Você vê que os ursos canadenses, aí, né, até por conhecer as estações do ano, quando ele volta de uma invernada muito longa, ele sabe que, com o passar dos dias, ele vai encontrar alimento em fartura, para ele voltar novamente a ser o urso, um predador feroz. E os homens? Quando terminar isso, será que eles vão ter, assim, em linhas gerais, o seu emprego, o seu negócio, o alimento em quantidade? Uma série de coisas que a gente começa a fazer ponderações de como será esse reencontro da sociedade com ela própria. Com aquilo que já se falou que vai ser o novo normal. O novo normal, será que vai ser isso até a gente ter uma vacina? Exato. Então, e com o mundo de cabeça para baixo do jeito que está, algumas questões assim independem disso, já vivem, é um calendário.
a vida é um calendário, né? E a vida é um calendário. As coisas estão todas já pré-determinadas. E estava já pré-determinado num calendário a realização no dia 3 de outubro, que nós estamos em junho, julho, agosto, setembro, outubro. 4 meses, menos de 4 meses, né? 3 meses e meio. Daqui a 3 meses e meio, uma eleição onde as pessoas vão todas ao mesmo tempo, para o mesmo lugar. O mês que vem, nesta data, Valdir, o período das convenções já está... Já está comprometido. Já está em andamento. Já está em andamento. Já está em andamento. É aí que eu queria entrar no assunto. A eleição, em princípio, está marcada para dia 3 de outubro. Tá, em princípio. É uma lei. Tá, é uma lei. Isso está na lei. Está na Constituição, inclusive. Exatamente. Agora, dias atrás, antes do novo ministro do TSE tomar posse, certo, o ministro Barroso, antes dele, a ministra Rosa, certo, já tinha convocado um grupo de trabalho do TSE, de técnicos, para analisar quais as possibilidades de se realizar as eleições dentro do calendário normal. Técnicos de vários setores, inclusive da ciência. De vários setores. Né? Eles fizeram um estudo, um levantamento, e entregaram para o ministro Barroso, que assumiu no final de maio. Certo. E ele, em entrevista coletiva, disse o seguinte, que ele tem até o final, agora de junho, para dizer se existem as condições de saúde pública para realizar as eleições. Para manter o calendário do jeito que está. Para manter o calendário. Porque até agora, o que tinha no calendário não compromete a realizações das eleições. Certo. O que tem daqui para frente a ser cumprido dentro do calendário, aí sim... Que é o complicador. Que aí compromete a realização do pleito. Certo. Por quê? Porque todos os partidos, eles têm que fazer suas convenções. Convenções significa o quê? Aglomeração de pessoas. Certo. A convenção, para quem não está habituado aí no ambiente político, é aquele momento que todos os filiados vão para um determinado local para fazer uma votação, ainda que simbólica, para a escolha dos seus futuros candidatos. Exato. E aí, a partir disso, qual é a atividade normal de um político em campanha? É cumprimentar a pessoa, é apertar a mão, é beijar, é se reunir, enfim, é estar na rua. Andar pelos bairros. Andar pelos bairros. É aquela atividade que todos nós já conhecemos. E isso compromete grandemente a questão do isolamento. O cara vai entregar um santinho. Eu não quero, não vai pegar. Passou álcool gel, sei lá. Exatamente. São atitudes né, entre as pessoas que compromete essa questão. Uma coisa em tudo isso é fato, Valdir. Existe um acordo entre Senado, Câmara e TSE, e inclusive o STF, que o STF ele julgou lá um pedido da Rede de Sustentabilidade, de que as eleições deveriam ser prorrogadas. O STF lavou as mãos e repassou para o TSE e para os parlamentares. Certo. Né? Porque só pode alterar isso se houver uma votação emergencial tal para definir novos calendários, novas datas. A única coisa que está consensuada é o seguinte, que a eleição será esse ano. Sem prorrogação de mandato. Sem prorrogação de mandato. Numa hipótese muito remota, o ministro Barroso disse o seguinte, que se não houver as condições sanitárias para fazer as eleições ainda esse ano, elas serão realizadas no próximo ano, mas o mais rápido possível, sem comprometer essa questão a alternância do poder. A alternância. Ele falou que nem se cogita fazer uma prorrogação para as eleições serem coincidir daqui a 2 anos. Ele falou, sem chance, não tem a mínima possibilidade. Isso é quase que uma cláusula pétrea. Teria que ter uma nova constituinte para poder alterar essa data, que é a data da posse. Falou, mesmo que se houver assim a possibilidade de fazer a eleição ano que vem,
o cara que assumir no novo mandato, ele já entra sabendo que ele terá um mandato menor, e não de 4 anos. Alguns meses a menos. Alguns meses a menos. Né? Mas esperamos que existe também mais um consenso em toda essa discussão. 2 datas, que foi uma proposta também da rede, do senador Randolfo Rodrigues, que seria o primeiro turno dia 15 de novembro e o segundo dia 6 de dezembro. E existe também uma outra data, que é quase que um consenso, o primeiro turno dia 6 de dezembro e o segundo dia 20. E aí já viria o Papai Noel de brinde, né? Claro. Né? Porque a eleição quase que numa véspera de Natal é algo inusitado, né? Essa mexida, né? Tudo isso reduziria totalmente assim esses prazos, como você falou, dessas providências anteriores à votação, né? Tem muita gente que fala, mas isso já aconteceu, de prorrogar mandato. Tem muita gente que acha que o cenário ideal no Brasil seria uma eleição só, a cada 4 anos você fosse na urna e elegesse presidente da República, governador, prefeito, senador, deputado estadual, deputado federal. Quer dizer, muita gente acha que isso seria, mas na verdade é até um conceito dos países democráticos ter eleição a cada 2 anos para medir um pouco do equilíbrio de forças das forças políticas no Brasil. Tem uma coisa, Valdir, que o cidadão comum assim, ele tem a sua razão quando ele se coloca nessa posição, mas tem uma jabuticaba que só existe no Brasil, que é a justiça eleitoral. Ela só existe por isso. Porque se a eleição fosse a cada 4 anos, ela poderia ser eliminada. Exatamente. Não precisava de... Não precisava. Até porque não existe juiz eleitoral, é sempre um juiz que é designado para participar. Exatamente. Você não tem juiz só da justiça eleitoral. São juízes que saem do STF ou do STJ para ir para lá. Exatamente. Né? Então isso é uma jabuticaba. Eles mesmos fazem questão de manter essa eleição a cada 2 anos, até para justificar a existência dela. E o fato do Brasil ter tido em 76, né, uma prorrogação de mandatos, inclusive quem era prefeito aqui no Guarujá na época era o Maurício Mariano. Os mandatos eram para terminar em 1980 e foram prorrogados até 82. Naquela época... Não, foi de 82 terminaria em 86. 86. Aí prorrogou até 88, desculpa, aí prorrogou perdão. até... Mil perdões pelo meu raciocínio. Eu voltei 4 anos no raciocínio. E isso marcou profundamente alguns políticos de expressão nacional. Exatamente. Nós tivemos, por exemplo, quem não lembra, o Geraldo Alckmin era prefeito em Pindamonhangaba e ele se recusou a cumprir a prorrogação. Os 2 anos de prorrogação. Ele falou, não, eu fui eleito para ficar 4 anos, vou ficar os 4 anos. E ganhou uma projeção no cenário. Ganhou uma projeção no cenário nacional. Mais perto aqui, Coiu Irra, que também era prefeito de São Vicente. E de maneira assim, muito íntegra, falou, não, também não. Eu fui eleito para 2 anos, esses 2 anos, para 4 anos, esses 2 anos aí de prorrogação, eu abro mão. O Maurício não abriu mão. Não abriu. Né? Era uma questão de fórum íntimo, né, claro, Valdir? trazendo o assunto do Guarujá. Que pese ele não ter aberto mão aí desses 2 anos de prorrogação, mas o que ele tinha feito anterior a isso até justificava. Porque também ele não fazia questão de divulgar. O Maurício advogou para vários presos políticos, juntamente com Gastone. Né? Foi advogado gratuito da anistia. Né? Então, isso era uma coisa muito íntima de cada político. E acabou, e o interessante em tudo isso, Valdir, que durante a prorrogação dos 2 anos que ele cumpriu, ele passou a liderar os prefeitos progressistas da região. Legal. Né? Que aí já iniciou o
o movimento aí por uma nova Constituição. Exatamente. Né? Que foi até um embrião também das diretas já. Certo. E esse campo progressista, ele não tinha aonde socorrer. Porque em Cubatão era um prefeito do PDS, que era o Passarelli. Certo. Em São Vicente era o Dozinho, na Praia Grande era o Dozinho. Certo. Em São Vicente era... também já não vou lembrar. Era o Sebastião. Sebastião, o Babau. Sebastião Ribeiro. Exatamente. Em Santos estava sob intervenção. Né? Única cabeça pensante, vamos dizer, o ser pensante estava em Guarujá. Né? Exatamente. Então, toda a direção política aí das diretas já, de uma nova Constituição, partia do gabinete do prefeito Maurício Mariano. Exatamente. Então, dos males o menor, né? Um bom resgate da história para aqueles que só rotulam o Maurício como um político conservador, aquela coisa que não é. Longe disso. Maneco, eu queria voltar nessa questão, por exemplo, a data da eleição ela está fixada na Constituição Federal como primeiro domingo de outubro e 3 semanas depois acontece o segundo turno. Segundo turno. Sendo que o primeiro domingo pode ser dia 3, pode ser dia 4, esse ano seria dia 4, né? Os deputados e os senadores devem alterar a data mexendo na Constituição justamente nesse porque artigo. Porque aí não está naquelas chamadas cláusulas pétreas. Certo. A posse, 1º de janeiro, sim. Aí certo. Não pode mudar. Não pode mudar. Só pode mudar uma nova Constituição. Exatamente. É aí que seria esse impasse todo. Com essa mudança, empurrando, por exemplo, dia 6 de dezembro, a 15 de novembro, o primeiro turno, a gente já teria empurrado aí o processo eleitoral todo, pelo menos em 45 dias. 45 dias. Tudo isso mexe com aqueles prazos de convenção, sim, começo de campanha na TV. Por isso que o Barroso tem que se definir até o final desse mês agora, provavelmente ele faça isso antes, para os partidos poderem se organizarem. Né? O prazo de filiação, Valdir, encerrou dia 4 de abril. Certo. Tem presidente de partido que não conhece quem se filiou com o intuito de disputar uma eleição. Porque não houve reunião, se conhece através de grupos de WhatsApp e tal, essa coisa toda. Mas nós já estávamos em pandemia. O partido X fez uma reunião no Guarujá para discutir as eleições deste ano. Não aconteceu ainda com ninguém. É aí que eu queria chegar com você. Como é que está o nível de... Você acompanha aí, logicamente, todos os grupos aí políticos. Como é que está o nível de percepção dos candidatos, hoje ainda pré-candidatos, né? A prefeito, principalmente no Guarujá? A bem da verdade, o quadro sucessório aqui na cidade, a nível de prefeito, ele está reduzido a um contingente mínimo de pré-candidatos. Nós temos aí o prefeito, que certamente vai estar na reeleição. Nós temos o Miguel Calmon. Nós temos o Dedé do Adélia. Certo. Aí nós temos o Rodrigo, pelo Republicanos, o Rodrigo Barbosa. Nós temos o professor Walter, que está no PSOL. Certo. Nós temos aí... o MacGyver, que é candidato, não é? Né? Então, as vontades verdadeiras ainda não aflorou. Exato. A gente tem candidatos, vamos por assim dizer, de si próprio. Exato. Ainda não são candidatos externados para a sociedade. Muita coisa ainda pode acontecer em termos de direção partidária. Exato. Os partidos não são lá assim também tão... Não são tão orgânicos a ponto de dizer, nós vamos manter a candidatura do candidato fulano até o fim. Nós não temos essa certeza. Não mesmo. Né? E muitos partidos... eu vou fazer uma correção, Valdir. O STF não julgou uma ação da rede, ela julgou uma ação do PP, que o PP pedia a dilatação dos prazos de filiação e de desincompatibilização para quem estava no cargo público e queria disputar uma eleição. Foi aí que o STF falou, não, essa questão nós não vamos apreciar.
Isso está definido já um calendário eleitoral e quem só pode discutir essa dilatação de prazos é o Congresso Nacional junto com o TSE. Então, muitos partidos, em função até desse pedido do PP, não conseguiu fazer filiações robustas a ponto de dizer, ó, nós temos quadro que vai disputar a eleição de prefeito, de vereadores. A coisa foi feita muito, muito no afogadilho. Né? Porque muitos, aí é um erro de quem está nos atuais mandatos, apostava de que haveria uma mudança no que diz respeito ao prazo de filiação. Exatamente. Porque esta será uma eleição, a gente sempre costuma dizer que essa eleição vai ser diferente das outras. Essa, então, nem se fala. Nós estamos discutindo aqui uma eleição... Começa que não se sabe nem a data da eleição. Nós estamos discutindo aqui um processo que não tem data. Não tem data. Não tem data. Não é nem que não tem resultado, como todas as eleições, né? A gente não vai saber o resultado. Essa não tem a data que vai acontecer ainda. Então, e os atuais vereadores, eu não digo prefeito, mas principalmente os vereadores, de uma maneira geral, achavam que ia haver alguma mudança, não no prazo de um ano e tal, mas no que diz respeito ao cerne da eleição, o fim das coligações. Então tem partido aí que só tem cabeça, outro só tem rabo, não tem aquele partido com cabeça, tronco e membro. Certo. Que é o que puxa voto. Que é o que puxa voto. E elege aquele que está melhor lá. Tem partido aí que só tem tubarão. Exato. Não tem o cardume. E muita gente estava apostando numa mudança nesse sentido. Exatamente. Né? Então, vários partidos montaram só a chapa de vereador, na tentativa de fazer uma coligação só na majoritária. Tem partidos aí que está tão assim, amíngua, que está esperando a chamada primeira, segunda, terceira rodada, para ver se ele tem voto suficiente para fazer um vereador. Olha só. Né? Então, toda... a coisa foi assim, contagiada em função dessa pandemia. E toda essa definição, quer dizer, a gente está até aqui antecipando o debate nesse sentido, assim, justamente porque eleição é uma coisa que mexe com o cotidiano da cidade, não tem como não mexer, mesmo em questão de pandemia, não tem esse que não se envolva, que não gosta do assunto, né? Tudo isso passa aí pelo final do mês de junho, quando o Tribunal Superior Eleitoral toma uma decisão nesse sentido, juntamente com o Congresso. Né? Hoje já é dia 15. 15 de junho. 15 de junho. Estamos gravando aqui numa segunda-feira. Acharia assim, de bom grado, se o TSE definisse isso até dia 25. Por aí. Porque se deixar para o final do mês, Valdir, você já invade quase que a data de convenções. De convenção. Final quando nós chegarmos no final desse mês de junho, vão faltar 3 meses para votação, né? Para votação. Tem todos aqueles prazos anteriores ali, você falou de convenção. Tem partido que... Tem a hora que pode começar a campanha de prepara suas faixas, né? Contas eleitorais. Contas eleitorais. Hoje mesmo, o TSE soltou uma nota de que 80% dos diretórios das comissões provisórias de todo o Brasil não prestaram contas de eleições anteriores. Vamos combinar, então, conversar até o final do mês de novo? Para a gente ir avaliando e vendo isso com calma, Maneco. Valdir, estou à disposição e a gente gostaria, assim, do fundo do coração, que a gente conversasse e falasse o seguinte: já temos uma vacina. Uma vacina, né, contra o vírus. Contra o vírus. Que seja essa, a boa notícia seja essa, não necessariamente a data da eleição. Exatamente. A boa notícia seria, né, que já temos uma vacina. Exatamente. Queria te agradecer muitíssimo aí por esse primeiro bate-papo, mas até ao longo do processo eleitoral, quero contar contigo assim, para a gente sempre bater um papo sobre isso. Estarei sempre à disposição, Valdir. Você sabe que para falar sobre essas coisas a gente até se anima mais, né? Esquece por alguns minutos aí
questão de saúde essa loucura toda. e volta ao velho normal e não ao novo, né? Vamos ver se pelo menos alguma coisa muda nesse sentido, né? Obrigado, Maneco, pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.